sobre uma história muito conhecida nossa. Uma história que é tema de filmes e de canções e de teatro. E é uma história muito conhecida porque é a história de Noé. Noé e a sua arca, né? A história do dilúvio. E nós vamos tirar algumas lições para nós. E Deus vai levar os pequeninos lá outras lições também, mas no mesmo texto, na mesma história, que é tão conhecida, né? Porque eu conheço a história de Noé desde pequenino, num trabalho que era realizado na igreja, antigamente, na igreja presbiteriana era chamado de Liga Juvenil, hein? Josias se lembra, hein, Josias? Nós pertencíamos à Liga Juvenil, hoje é UCP, hoje é Ministério Infantil, Ministério com as Crianças, mas era a Liga Juvenil. Na nossa escola bíblica dominical também, desde pequeninos, né? Nós sabemos a história do dilúvio, a história da arca, uma história tão conhecida nossa. Eu vou ler o texto com os irmãos, depois o coral vai vir edificar o nosso coração. É Gênesis capítulo 6. O texto vai ser projetado para facilitar aos irmãos também a participação e o acompanhamento, tá bom? Como nós vamos fazer? Vamos lá. Eu quero que os irmãos da igreja, as irmãs, mesmo assentados, como vocês estão, possam fazer a leitura para mim, tá? A leitura do verso 1 ao 3, tá bom? Verso 1 ao 3 é com a igreja. Do 4 em diante, eu leio, tá bom? Verso 1 a 3, os irmãos, então a igreja pode começar. Gênesis capítulo 6, o texto já está projetado aí. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Agora os irmãos, versos 9 e 10. Vamos juntos lá? Toda a igreja? Eis a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente que havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil
da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Mas nós observamos, eu quero chamar a sua atenção para isso, que no verso 9, Gênesis 6, a descrição começa, eis a história de Noé. E o texto não começa a ser contado assim, era uma vez. Normalmente as lendas começam assim, né? Era uma vez. Não podemos esquecer também das muitas vezes que a história de Noé é mencionada nas Escrituras. Nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus. Aos autores e pesquisadores como Esdras e Lucas mencionam a história de Noé e a história do dilúvio. Tiago também fala e Paulo também menciona. Mais do que isso, o próprio Jesus Cristo. Nós encontramos relatos de Jesus em Mateus e em Lucas, onde ele vai dizer que, como foi nos dias de Noé, como vivia o povo nos tempos de Noé. Ele faz referência a essa história. A história de Noé é uma história que nos é narrada com datas, com medidas. E é mais difícil, né? Nós deixarmos de crer nessa história maravilhosa, porque nós sabemos que é um ato de Deus. E é claro que quando Deus faz, né, ele não precisa se limitar à compreensão total da mente humana. Ele nem precisa corresponder às questões do que é possível ou impossível aos olhos humanos. Nosso Deus é o Deus para o qual tudo é possível, por isso ele é Deus. E nós somos seres humanos limitados. Então nós partimos da certeza de que essa é uma história de personagens, do agir de Deus, do atuar do Senhor, do oferecer o Senhor ao homem a possibilidade de receber a sua promessa e na sua promessa vislumbrar-se com o extraordinário de um barco grande que é construído, de animais que vão chegando. Tudo comandado por Deus, de um barco que é sustentado sobre as águas, com todo aquele peso, em meio à tempestade, às muitas águas, às muitas chuvas. Então essa é a história de Noé. É assim que o texto começa para nós no verso 9. Né? E aí a pergunta que eu vou fazer, que eu quero fazer para você e para mim é, tá bom, essa é a história de Noé. E nós vamos avaliando a história de Noé, descobrir qual é a nossa história, qual tem sido a nossa. Porque há relatos de Deus aqui sobre esse personagem, sobre esse homem, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua obediência, sobre a sua confiança, sobre a sua persistência, sobre a aliança que ele fez com ele e com a sua casa, com os seus. A missão que Deus lhe confiou, o trabalho que ele realizou, né? E o resultado que isso trouxe à sua vida, à sua casa, e ao querer de Deus e ao realizar do Senhor naquele tempo da história. Então esse é o tema da nossa reflexão. Eu vou saltar aqui todo o texto que nós já lemos, tá bom? Qual é a sua história? Porque o texto começa assim, essa é a história de Noé. Prazer, meu nome é Noé, é só uma apresentação aí de Noé. Quando Noé vai entrar na arca, ele já tem 600 anos. Com 500 ele teve os filhos, que nós lemos aqui, 3. O texto bíblico revela que ele teve os seus filhos com 500 anos. Depois do dilúvio ele vai viver mais 350 anos. Naquele tempo Deus dava essa longevidade aí ao ser humano. Depois isso foi reduzido a 120. E o Senhor já menciona isso aqui no capítulo 6, o versículo 3. Noé vive num tempo em que a maldade se multiplica muito, a perversão, a desobediência ao Senhor, a soberba do coração humano,
o desejo do homem de dominar sobre o outro, o desejo do homem de se envolver com seus prazeres, com as suas vontades, com seus desígnios, com seus princípios, com seus propósitos, o desejo da vida, ou o desejo do homem de levar a vida fazendo o que ele achava melhor aos seus olhos. Eis que a geração de Noé se tornou. E há nesse texto e há nessa história maravilhosa algo que desafia a nossa história também, dessa história que conhecemos tão bem. A primeira coisa é essa verdade aí, o olhar de Deus sobre nós. O texto é muito claro para dizer que o Senhor está contemplando a humanidade, o ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança, a civilização que vinha se formando, o comportamento humano, suas escolhas, suas decisões, seus princípios, seus valores. O olhar de Deus sobre nós. O texto bíblico nos lembra o quê? Que Deus se inclina do céu para ver o que se passa lá na terra. Como é que o Joel está conduzindo a vida dele lá? Qual está sendo o proceder da Salete, né, junto à sua casa, junto à sua família? Deus contempla a nossa vida. Deus nos conhece. Deus é capaz de nos chamar pelo nome. E algo mais extraordinário ainda, Deus não vê como o homem vê. Nada foge do seu olhar. Aquilo que está lá escondido no meu coração, aquilo que é só um desejo na minha mente, Deus já sabe. A intenção que me levou a tomar determinada atitude, a fazer determinada escolha, a agir de determinada maneira com alguém, diante de alguma situação ou circunstância, mesmo que pareça que eu fiz para o bem, se eu tenho uma intenção ruim, Deus sabe que o que me motivou não é o bem que eu pratiquei, mas o interesse, né, que eu tenho com aquele bem praticado. Nada foge ao olhar de Deus. O que eu escondo do meu cônjuge, do meu pastor, do pastor é fácil esconder. O que eu escondo de alguém, mesmo que seja mais próximo de mim, que me conheça tão bem, eu não consigo esconder de Deus. Apocalipse fala que ele tem olhos como chamas de fogo, que penetra as entranhas, que é capaz de sondar o coração, a mente e a alma do ser humano. Ele vê como ninguém vê. Ele é capaz de conhecer Noé como ninguém conhecia. Nada foge do conhecimento e do olhar de Deus. Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Às vezes nós somos enganados pela aparência, né? Nós achamos que a pessoa é gente boa porque ela é bonitinha, bem vestida, cheirosa, né? Mas depois nós descobrimos que não é. A pessoa é ruim, ela é má, ela é perversa. E às vezes até ela usa da beleza dela para praticar perversão, para promover injustiça, para lesar alguém, de alguma maneira, de alguma forma. Ninguém consegue enganar o Senhor, por isso que Ele contempla a geração de Noé, e Ele percebe a perversão, a corrupção, a maldade, a iniquidade que vai no coração, na vida de cada pessoa. É claro que Noé não era santo, mas Noé tinha características diferentes da sua sociedade, de toda a sua geração. E é por isso que Noé vai sendo identificado como um homem justo, no meio da injustiça. Deus olha para Noé, Deus olha para a sociedade que o cerca e Ele diz: esse homem é justo no meio dos injustos. Um homem justo, íntegro, temente a Deus. E o texto vai dizer que ele andava com Deus. Então nós vamos começar aí, homem justo, depois vamos passar para íntegro, e depois vamos tomar um tempinho a mais na parte do andar com Deus, que é tão precioso. Porque essa é a história de Noé, mas e a minha e a sua? Será que na minha história, Deus contempla o meu coração, e Ele me coloca no grupo da geração de Noé, do grupo da prática da iniquidade, da maldade, da perversão,
os princípios de desobediência ao Senhor, ou quando Deus contempla a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus princípios, os meus valores, aquilo em favor do qual eu luto, ele encontra exatamente o que ele vê na história de Noé. Um homem justo, no meio dos injustos. Justo, não dá para vocês lerem aí, acho que está muito pequenininho. Que leva em consideração ou se pauta exclusivamente na verdade. O que é um homem justo? Um homem que leva em consideração e se pauta sempre no que é verdadeiro. Não se firma em mentiras, não se firma em falácias. Não toma decisões, não faz escolhas, não segue princípios pautados, direcionados por fake news. Justo é aquele que age com equidade, com seriedade, com respeito, com honradez, com honestidade, com integridade. Quando Deus contemplava a geração, ele não encontrava nada disso. Mas quando ele contemplava a história de Noé, ele encontrava essas qualidades aí, na vida de um homem. Noé, eis a história de Noé, homem justo. O injusto é o que procede arbitrariamente, desigualdade, desrespeito, ilegalidade, iniquidade. Então Deus é aquele que contempla na sociedade de Noé tudo aquilo que pode ser imputado sobre aquele que é considerado injusto. Mas Noé não, Noé era diferente, Noé era diferenciado. Em Noé havia justiça. É claro, meus queridos, que a Bíblia é aquela que nos desafia a viver pela fé. O justo vive por fé. Fé envolve confiança em Deus, envolve obediência a Deus. Fé envolve um proceder segundo a vontade de Deus. Fé envolve a disposição do coração para participar dos projetos de Deus, do querer de Deus. Mesmo que pareça um pouco de loucura, né? Assim como nós que cremos na história de Noé, às vezes somos chamados um pouco de loucos, né? Por um grupo aí que entende que a história é só um mito, só um conto. Noé foi chamado de velho gagá, velho louco, dilúvio, arca, desse tamanho, animais chegando, destruição da terra, destruição da raça humana, loucura pura. Mas diante dos desafios do seu tempo, havia uma palavra de Deus, havia um desafio de fé do Senhor. Noé põe ali a sua confiança, chama a sua casa, começa o trabalho da construção da arca. A construção da arca vai levar aproximadamente 40 a 50 anos de construção da arca. E ele construindo aquele barco, aguardando a promessa de Deus, confiando na promessa de Deus. No tempo da iniquidade, ele mantém a sua justiça, porque o propósito de Noé é o viver pela fé. O justo vive por sua fé, por sua confiança em Deus, por sua obediência a Deus, por seu propósito de servir a Deus, com a sua vida, com o seu trabalho, com o envolver das suas ações, das suas decisões naquilo que Deus quer, mesmo que pareça loucura, mesmo que aos olhos da sociedade inteira pareça uma bobagem sem tamanho. Jesus é o justo por excelência, é claro. Ele é aquele que comeu com pecadores, é aquele que conversou com a mulher samaritana, a quem ele declarou que ela já havia tido 5 maridos, ou 4 maridos, e agora o que ele tem, 5 maridos, e agora o que ela tem nem era dela. Ele teve os seus pés ungidos por uma mulher pecadora, e enxugado pelos cabelos da mulher. E os fariseus diziam, se ele soubesse quem era, ele se levantava imediatamente, não recebia tal honra. Ele
perdoa o pecado da adúltera, dizendo: nem eu contudo te condeno, vais, não peques mais. Ele se assenta à mesa com quem há de traí-lo, vendê-lo por 30 moedas de prata, e por outro que há de negá-lo, e por um outro ainda que depois da sua ressurreição não vai acreditar, vai querer tocar nas feridas para crer. E muitos vão acompanhá-lo de longe, diante da sua prisão e açoites, e crucificação e morte. Ou morte por crucificação. Mas mesmo assim ele toma o pão, estende aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, vai ser dado por vós. Ele toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados, bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Quando avaliado por Pilatos, quanto às acusações que o levavam à prisão, aos açoites, e à solicitação de morte, Pilatos, avaliando todo o procedimento de Cristo e todas as acusações que lhe eram feitas, declarou a todo o povo: não vejo mal nesse justo. Mas ele é o justo que vem pagar pelos injustos. É o puro, é o santo que vem se entregar por pecadores. É aquele que não viveu iniquidade, que não cometeu pecado, que veio para cumprir a vontade do Pai que lhe enviou, mesmo que isso exigisse dele a morte, e morte por crucificação. Para que pudesse dar à humanidade a possibilidade de exercer uma fé como aquela que houve no coração de Noé, de confiança, de obediência, de disposição, para ser um instrumento também do Senhor, onde a vontade de Deus prospera na nossa vida e a partir dela. Não com a mesma intensidade e grandeza que prosperou na vida de Cristo, com a eficácia da sua morte e do seu sangue vertido em favor de nós no Calvário, para que pecadores pudessem ser salvos, né? E se tornassem filhos de Deus, para que aquele que estava morto em razão dos delitos e pecados pudesse viver. Justiça. O justo é uma característica do próprio Senhor, da nossa vida. Foi uma característica identificada em Noé. Deus contempla o ser humano, a história do ser humano, a vida do ser humano. Quando ele olhou para Jó, chamando o diabo junto de si, ele disse: olhai o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E quando ele contempla a minha vida, o que ele vê? Que declaração ele pode fazer? No que se refere à justiça. Homem justo. Reconhecido por sua integridade. Essa é a história de Noé. Homem justo e íntegro. Verso 9. Essa definição de integridade eu tirei de um dicionário, meudicionário.org. Integridade. Dá para ler aí, irmãos? Vamos ler o item 1, 2 e 3? Vamos ler juntos, então. 1. Estado. Homem íntegro, intacto, que não se corrompeu, apesar de viver numa sociedade corrompida, que não expressava soberba, apesar de estar numa sociedade onde a soberba estava presente. Não se corrompeu. O Senhor Jesus é aquele que sentou com pecadores, conviveu com eles, estendeu a eles as suas mãos, trouxe a eles sábios discursos, contudo não se corrompeu. O ente santo do ventre materno de Maria é aquele que com a mesma santidade é pendurado no madeiro, como maldito de Deus foi pendurado lá, mas nós sabemos que mal nenhum ele praticou. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores foi levado, mas como aquele cordeiro
imaculado, sem defeito, derramou o seu sangue em favor da purificação do nosso pecado. A história de Noé é a história da integridade humana, de quem não se corrompe, não troca a verdade de Deus por nenhuma mentira desse mundo. Não se deixa levar pelo grupo de amigos. E Noé deveria ter amigos que praticavam ações diante de Deus muito diferentes das que ele praticava, que se envolviam com práticas pecaminosas, as quais ele sabia e via, contudo não se envolvia. Eis a história de Noé. Mas qual é a sua? Qual tem sido a minha? Diante das propostas, diante das possibilidades de corrupção, de inverter princípios e valores que você ou que eu vivemos a cada dia, no trabalho, na família, no contato com um amigo, naquilo que salta diante dos nossos olhos por aí, na sociedade onde nós vivemos, como Noé vivia, uma sociedade que jaz no maligno. E às vezes a gente se assusta com tudo que a gente vê, com o que o ser humano é capaz de fazer, com aquilo que o ser humano é capaz de se envolver. Noé com certeza se assustou, mas ele não se corrompeu. Ele preserva a sua integridade. Essa é a história de Noé. Essa é a história de Cristo. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. O justo, que não se corrompe pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, parte A. O Filho de Deus, que desce ao mundo em santidade, e que, como um ente santo, dá a sua vida em favor dos pecadores. Noé tem um procedimento que chama a atenção de Deus, e que faz com que Deus agisse diferente com ele, porque ele era diferente. Faz com que Deus lhe confie uma missão, porque Deus percebe e preserva Noé, para que ele pudesse cumprir a missão que ele haveria de confiar a sua mão para fazer. É a história de Noé, irmãos, que nos traz lições. Noé andava com Deus. Eu fiz esse destaque ali. Eis o segredo do sucesso na vida de qualquer cristão: andar com Deus. Mas o que é andar com Deus? Eu estou dizendo que andar com Deus exige fé, né? Estamos começando por aí. E fé tem que nos levar à obediência e à confiança. Adão e Eva andou com Deus todas as tardes, enquanto estavam no jardim do Éden. Deus vinha caminhar com eles no jardim, instruir os seus corações. E no jardim do Éden eles viviam a obediência ao Senhor plena e a santidade plena, num procedimento de obediência ao propósito de Deus, ao querer de Deus em todo o tempo, enquanto passaram pelo Éden, cumprindo com fidelidade a sua parte na aliança. Podem ter passado pela árvore do conhecimento do jardim 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, não sei, e não comeram do fruto. Enquanto foi assim, todas as tardes, Deus vinha conversar com eles, andar com eles, instruir os seus corações, ensinar qual era o seu propósito, a sua vontade, a razão de todas as coisas e o querer de Deus sobre todas as coisas. Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, a primeira genealogia bíblica. E diz o texto que a intimidade de Enoque com Deus foi crescendo tanto que um dia Deus resolveu dizer para ele: hoje nós não vamos para a sua casa, nós vamos para a minha. E Deus o tomou para si. O procedimento daquele que anda com Deus é ficar semelhante a Deus. Você anda com seus amigos, você vai se tornando parecido com eles. Você gera intimidade, proximidade com uma pessoa. Amanhã o seu pensamento é o mesmo pensamento dele ou dela. Até a palavra que você vai dizer, algumas vezes vai ser a mesma que ela diz, no mesmo tempo que você.
Porque o seu pensamento sobre o assunto que está sendo falado é o mesmo pensamento dele ou dela, vocês têm intimidade. Por isso, a mesma palavra, a mesma expressão, ela vem ao mesmo tempo. Por isso, um olhar é suficiente para ele entender tudo que você está pensando. Um sorriso, ou um comportamento, você já sabe ler tudo que está acontecendo. Se está num dia ruim, ou se está num dia péssimo, ou se está num dia bom, ou se está num dia de alegria, de conquistas. Andar com Deus é ter intimidade com Deus desse jeito. Acredito que Adão e Eva tinham com o Senhor, e Enoque também. E no caso aqui, Noé. Porque a descrição da história de Noé é, ele andava com Deus. No meio de uma geração que queria distância dos caminhos de Deus. Que preferia colocar os pés em caminhos dos seus desejos, das suas vontades, em veredas tortuosas, em lugares escorregadios. Não dispunha o coração para andar com Deus. Há muitos outros personagens que nós poderíamos citar, que são exemplos para nós de pessoas, de homens e mulheres que andaram com Deus. Eu vou lembrar alguns. Daniel em terra estranha, sob o jugo de escravidão, vivendo num país de grande idolatria, de adoração a muitos deuses pagãos. Foi um homem que, durante o Império Babilônico, continuou andando com Deus. E durante o Império Medo-Persa também. E a descrição que se faz da Babilônia, nos dias de Moisés, é uma descrição tão medonha, tão envolvida com pecados e imoralidade, como os que se faz de Sodoma e Gomorra. Aliás, a Bíblia, quando se refere a um mundo pecaminoso, mundano, em Apocalipse, ele não menciona Sodoma e Gomorra, mas ele diz a Babilônia, a mãe das meretrizes. Mas Daniel ali, no meio de uma sociedade pecaminosa como Noé, ele continuou andando com Deus, orando 3 vezes ao dia, tendo um procedimento diferente, diferenciado de todo mundo, de toda aquela sociedade. E é por isso que ele viveu situações e circunstâncias diferentes no livramento de Deus, como Noé viveu, com toda a sua família. O andar com Deus possibilitou a Noé ver o livramento da sua vida e da sua casa, receber de Deus uma aliança, que ia dar continuidade na história da humanidade, que poderia continuar andando com Deus dali para frente. O procedimento de Daniel, junto a Nabucodonosor, ou mesmo junto ao rei Dario, Medo-Persa, que se tornou seu amigo, é aquele que dá ao rei a possibilidade de identificar Daniel como o filho do Deus Altíssimo. Daniel, filho do Deus Altíssimo. Será que por acaso, porventura, seu Deus de fato te livrou das covas dos leões? E ele vai dizer, viva o rei, meu Deus enviou os seus anjos, tapou a boca dos leões. Daniel andou com Deus. José no Egito andou com Deus e de escravo se tornou governador do Egito. Deus lhe revelava sonhos. Deus o tomou nas mãos para usá-lo, mas Daniel tinha um procedimento diferente dos servos da casa de Potifar, porque mesmo tentado a se deitar com a mulher de Potifar, ele fugiu, porque ele não poderia cometer tal dano contra o seu senhor Potifar, muito menos contra o Senhor seu Deus, o Deus de Israel, o Deus santo, que pede de mim santidade, que pede de mim integridade, que espera de mim justiça, atos de justiça. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus vai estabelecendo na sua vida características, virtudes que são de Deus, não na mesma grandeza, é claro. Somos pecadores, continuamos pecadores, mas vivemos a possibilidade de vivermos, de experimentarmos um pouquinho aqui, tudo aquilo que vamos viver de forma grandiosa nos céus, na glória do Senhor.
quando esse corpo corruptível vai ter sido deixado, transformado num corpo incorruptível, quando a minha inclinação carnal não existe mais, quando as tentações do mundo tenebroso em nada me importam, onde o diabo não tem possibilidade alguma de armar as suas ciladas e tentar me prender no laço do passarinheiro, de trazer os seus golpes no propósito de me levar à lona. Eis a história de Noé. Noé andava com Deus. Se parecia com o Senhor. E há outros preciosos personagens. Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Quem anda com Deus é como amigo de Deus. Existe um ditado que eu acredito que vem da parábola do filho pródigo. Aquele que andava com Deus, mas resolveu trilhar os seus próprios caminhos. E saiu por lugares longínquos, por terras distantes, gastando dissolutamente os recursos e a vida. E acabou tratando de porcos. E tratando de porcos, comendo das alfarrobas que serviam para alimentar os porcos. É ali que ele vai cair em si e vai perceber que andar com Deus é muito melhor do que andar sozinho, do que andar com o mundo. De que ter na vida os princípios da fé, a obediência ao Senhor, a obediência ao Pai dentro de casa é muito mais precioso, muito mais abençoador do que buscar os seus próprios valores fora da casa do Pai, fora do querer de Deus. Mas há um ditado que você deve conhecer, que alguns hoje falam assim: quem mistura com porco come farelos. É um negócio um pouco chulo, né? Lá em Minas é um pouco mais forte, é quem mistura com porco come lavagem. Quem anda com Deus, irmão, se aproxima de Deus e vive a santidade que Deus tem. Quem anda com o mundo vai viver a iniquidade que o mundo pratica. Quem anda com Deus vai se assemelhar àquilo que Deus é, na sua essência, nas suas virtudes, na sua bondade, na sua compaixão, na sua misericórdia, claro. Nunca seremos como Deus e não somos, e nem com a mesma grandeza que Deus tem. Mas vamos poder fazer um pouquinho, mesmo sabendo que em algum momento vai aflorar o velho homem, né? E o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu já fiz. Mas o propósito da minha vida é fazer o bem. O propósito da minha vida é me desviar do mal, pela minha integridade. Porque é isso que Deus me ensina. E Deus é aquele que caminhar conosco, vai aperfeiçoando a nossa vida, vai fazendo com que o velho homem seja mortificado, e um novo homem vai surgindo, uma nova natureza, uma nova vida, vai se estabelecendo num processo de santidade, num processo de tirar as arestas, de corrigir seus erros, de identificar seus pecados, de viver as conversões que eu e você precisamos viver, para nos permanecer junto dele, perto dele, andando com ele. Às vezes nós dizemos às pessoas: diga-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. Por isso que a Bíblia nos alerta o quê? No Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores, porque o momento que ele começar a fazer essas coisas, a viver essas práticas, ele vai se assemelhar a essas pessoas. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, é isso que lhe agrada, é isso que lhe dá satisfação, é desse valor, desse princípio que ele se empenha. E na sua lei medita dia e noite. Porque não há como conhecer o Senhor e o seu querer e a sua vontade e as suas virtudes se nós não olhamos para a sua palavra que nos revela quem Ele é. Então, para andar com Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. Para me aproximar de Deus, eu tenho que conhecer o Senhor, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que estudar a sua palavra, eu tenho que buscar qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra para mim. Quais são os caminhos que Ele me aponta?
quais são as coisas que lhe agradam e aquilo que ele abomina. Andar com Deus. Eis a história de Noé, homem justo, íntegro, que andou com o Senhor. Essa é a história dele, e a minha, e a sua. Se Deus tiver que dar alguma declaração, o que ele tem a dizer? Se ele tiver que dizer quem você é, em razão daquilo que ele enxerga na sua vida, não em razão daquilo que o homem vê, porque o homem vê a aparência, vê o que está por fora, mas quando ele sabe a sinceridade, os judeus aplaudiam os fariseus, saduceus, escribas, eram homens de Deus, homens da lei, homens que cumpriam os rituais. Exercer fé e andar com Deus é mais do que ir à igreja, é mais do que celebrar os sacramentos, é mais do que cantar louvores. O Senhor Jesus revela essa verdade também, porque ele diz que o fariseu é aquele que era branco por fora, como sepulcro caiado, mal cheiroso por dentro. Apesar de serem aplaudidos pelos homens, eram condenados por Deus. Jesus diz que assim é os seus discípulos. Eles precisam negar a si mesmos, assumir a sua cruz e segui-lo. E os discípulos de Cristo são aqueles que vão se tornando semelhantes ao seu Senhor, ao seu Mestre, porque eles ouvem a sua palavra e lhe obedecem. Mais do que isso, ele vai dizer que existem pessoas que se dizem discípulos. Porque ele profere algumas palavras assim, muitos dirão naquele dia, no dia do julgamento, no dia final, no dia de separar joio do trigo: Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, curamos. Fomos membros do coral da igreja e membros da igreja presbiteriana, fomos batizados por aspersão, por imersão, por afusão. Fomos muitas vezes à igreja. E o Senhor há de dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, separado ao diabo e os seus anjos. Estar na igreja não quer dizer que estou andando com Deus. Andar com Deus é muito mais. Requer muito mais. Pede muito mais de mim. Noé andou com Deus. Deus contemplou isso na vida dele. Essa é a história de Noé. Mas nós não podemos esquecer do tema. O tema é: qual é a sua história? Quando Deus te olha, o que ele vê? O que ele enxerga de fato? Servos bons e fiéis, servas boas e diligentes. O Senhor seja gracioso, irmãos e irmãs, e nos abençoe nesse bom propósito, que ele encontre em nós pessoas como Noé. Porque o preço que ele pagou é muito alto. É a vida do seu próprio filho. E se Deus é aquele que vai nos cobrar quando nós fazemos tropeçar um dos seus pequeninos, porque ele os ama muito e pagou um alto preço em favor dessa vida, imagine o peso que ele vai ter, né? Quando ele tiver que nos cobrar das nossas atitudes, do nosso proceder, da nossa história. Andou Noé com o Senhor, homem justo e íntegro, que andou com Deus. Deus o abençoou, Deus o guardou, Deus o livrou, Deus nos abençoou, Deus nos guarda, Deus nos livra em Cristo. Deus tem aliança nova conosco. Deus recebe a nossa adoração como recebeu dele. Que seja o nome de Deus glorificado na nossa vida, na nossa história.